E qual que é a sua opinião sobre o carro elétrico, sobre realmente tá morto a combustão interna? Porque a gente viu agora, inclusive, que a Toyota anunciou que vai abandonar o elétrico, né? Você chegou a ver essa declaração lá? Eu acho que foi do presidente da Toyota Mundial lá. Eu tive na Toyota aqui no Brasil, lá em Sorocaba, conversei com o presidente da Toyota no Brasil e perguntei para ele, por que não o Prius plug-in? Eu fui para lá porque eu fui ver as tecnologias que eles têm de elétrico e híbridos. E eles dominam toda a tecnologia. Você acha tudo, que a Toyota não tem tecnologia para lançar um melhor carro elétrico? Ah, não, os chineses é que sabem. Para! A Toyota simplesmente ela fica assim, só observando de longe e tá assim, vai dar chabu. Não tem estrutura no mundo, tanto que tem país, Califórnia, dando BO. Europa agora, a Europa tá queimando carvão pra abastecer carro elétrico. Aí você acha que o japonês é bobo? Você acha mesmo japonês vacilão? Nunca. Ele chegou, parou e falou assim, olha, espera um pouquinho. Pra onde quer que o mundo vá, a gente vai estar pronto. Pra onde quer que ele vá. Eles têm um elétrico top, parece uma RAV4. O que é o Mirai? Eu dirigi o Mirai, pô. Mentira. Eu dirigi o Mirai, ó. Mirai, o Prius plug-in, apareceu um monte de carro lá, mas o Mirai achei fantástico. O Mirai, ele pega Conta pra galera lá, o que é o Toyota Mirai? O Mirai, ele pega o hidrogênio, você abastece o carro com hidrogênio, sob pressão, ele vai para um tanque. Tanto que aqui no Brasil você não tem nem como abastecer aquele carro, porque você não tem pressão suficiente para poder encher o reservatório. Ele vai, através da reação química, passando por uma célula, ele vai gerar eletricidade e vai fazer o motor movimentar. Então é um carro elétrico, propulsor elétrico, mas se você abastece no posto, por hidrogênio. Né? Legal, então tem autonomia grande e tudo mais. Só que o hidrogênio não é tão simples de você instalar o dedo, e vai ter postos por aí. Legal. E aí eles têm lá o híbrido plug-in. Híbrido plug-in eu acho que é fantástico. Qual é a ideia do híbrido plug-in, ADG? O híbrido plug-in é fantástico. Se as pessoas entendessem como lidar com o híbrido plug-in, ia ser maravilhoso. Pensa bem, um carro combustão, com uma bateria de 10 kWh, 8 e tal. Pequena, né? Uma autonomia de 50 km por dia, que a maioria roda. E aí você tem um carro elétrico para a maior parte do seu tempo. Mas se por acaso, por um motivo, você não carregou a sua bateria, teve um problema, vai viajar, vai para um lugar que não tem um carregador, ou melhor, um dispenser, porque o carregador está dentro do carro, né? A galera fala que é o carregador, que não é o carregador. E aí você não tem problema. Então você tem um carro que vai te atender muito bem. Mas o que pesquisas já começaram a identificar? E o japonês já viu isso antes da pesquisa. A galera não tem disciplina e a maioria dos países não tem estrutura, principalmente o Brasil. Brasil, uma Índia... Imagina, você tá falando de outro país, o Brasil não, pô. Não tem estrutura para você chegar e colocar lá 10 wallbox. Imagina um prédio luxuoso aqui em São Paulo. Esse que a gente está aqui agora. Esse prédio legal onde está aqui o podcast. Cheguei aqui, achei bacana. Falei, pô, você tá com grana. Aqui na Blue Space aqui tem posto de carregamento elétrico, rapaz. Quantos tem ali? Tem uma meia dúzia só. Uma meia dúzia, né? Liga os carros todos para carregar. Aí você vai ver a potência, vai ter que distribuir. Imagina, vai ter que... Cai o disjuntor. Então, cara, muita gente não entendeu essa grandeza elétrica. Não sabe que para chegar à energia elétrica, você tem transformadores, tem cabos, né? Aquilo esquenta, tem distância que o cabo tem que ter, tem dimensionamento a ser feito. E a galera tá brincando com aquilo. Já tem casa pegando fogo por causa disso. Então vai dar muito BO ainda. E a Toyota tá assim, calma, nós temos o carro. Eles têm lá fora. Tecnologia o híbrido plug-in, existe. O Prius novo saiu, lindo e maravilhoso. Tá lá, mas Brasil, calma, Brasil. Espera, porque eles não querem que o dono de um Toyota passe raiva. Ele comprou o Toyota dele, tá feliz. Não consegue carregar e aproveitar o melhor. Eu vou te falar eu vou te falar uma coisa, inclusive com um camarada que você conhece, que foi lá na oficina e comprou um Audi. Coitado, tá sofrendo, velho. Coitado, tá sofrendo. Eu perguntei pra ele comprou um e-tron. Tá pia da vida. Ele comprou um e-tron. E aí ele falou, Ricardo, tá com 20 mil quilômetros o e-tron dele, assim, rodou, andou. É lindo, o carro assim, é lindo. É lindo, anda bem, performance espetacular e tal. Ele falou, Ricardo, eu gosto do carro.
E eu queria andar pra saber qual era a experiência. Ele não consegue ir na casa do amigo dele, numa cidade de 200 quilômetros. Ele falou, cara... E aí ele pegou, beleza, você bota lá e aí você vai daqui de São Paulo pra Curitiba, tá? Aí, não, ele falou que ele fez 2 dias de viagem, né? Não é nem 2. Aí você sabe que tem um posto lá no meio do caminho que tem uma estação de recarga. Mas se vai ter alguém parado lá ou não, né? Vai estar funcionando cara, ou não? Ele falou, bicho, cansei de ir lá. E às vezes você vai nos lugares em que você sabe que em teoria é pra ter, o troço não tá funcionando. Você vai passar lá pra liberar, porque tem a tomada, mas a tomada não fica disponível ali. Você tem que entrar no aplicativo, abrir e tal, caramba. Ele falou, cansei de chegar lá e tá estragado. Ou ele tá sem conexão pra comunicar lá e destravar a eletricidade. Ou tá ocupada, porque tem alguém que já tá carregando. Então assim, pô, é legal aquele carregador lá pra 300 watts hora lá pra conseguir botar? É. Mas cara, e aí ele falou, a experiência, o carro é animal. Mas a experiência com o carro ainda na nossa infraestrutura é terrível. Sim. Falou que já teve várias vezes que ele, cara, chamou o guincho e mandou o carro de volta de guincho. E aí, cara, é uma sensação muito ruim, eu acho, de ter o troço e... É sinistro, é terrível. Imagina você com um carro daquele valor, com aqueles equipamentos, com uma bateria de 100 kWh, você não poder curtir seu carro. Ficar na pendura. Você não poder ir daqui em São Paulo, eu quero... assar uma carninha com meus amigos ali em Dayatuba ou em Vinhedo. Se ele for na manhã, no totozinho, pode ser, ele vai e volta. Mas se ele resolver usar o seu apareceu um apezeiro terrorista lá do lado dele. Se apareceu o maré turbo do lado dele, já era. Então, qual dos dois acaba a primeira bateria? Não, tô brincando, continua. É o motor do carro. Boa, gostei, vai ter troco. Relaxa. Mas, não, cara, eu tava vendo até um dia, foi o César, lá do Autosport, César Unhani, ele falando que o carro elétrico já tá pra sua quarta vez que eles tentam emplacar o carro elétrico, né? Realmente concordo com ele. Cara, não tem autonomia. Perfeito. E mesmo que você tenha super dispensers, o seu carro tem um carregador muito bom, que consiga carregar em 100 kWh. Então eu tenho uma bateria de 100 kW e uma hora eu enfio ela. Ok. Aquela bateria vai diminuir a sua vida útil. Uma bateria caríssima, que custa o mesmo preço do carro. Diminui a vida útil. Onde que o carro elétrico morre? Na recarga e na descarga. Sim. Então, carregando e acelerando. Quando você pisou, é a mesma coisa que você está forçando o motor térmico. Colocando ele para girar na alta. Sim. Vai gerar temperatura e você vai desgastar aquilo. Simples assim. Então, não, mas meu recarrega rápido e tudo mais. Cara, tá tendo um monte de investimento. A Volvo tá fazendo um baita de um investimento bacana em estações de recarga. Legal, muito bom. Vai ter o público que consome aquele produto que vai ter uma experiência muito legal. Só que é nichado. Quando a gente vai falar de realidade do cara, trabalhador normal, mecânico, dentista, galera que trampa, o carro elétrico, na minha opinião, não é uma coisa recomendada. Você vai ter uma experiência somente urbana de qualidade. Eu uso carro elétrico, eu tenho carro elétrico. Sim. Sou totalmente elétrico. Eu tenho um híbrido e tenho um Zoe só elétrico. É mesmo? Só que é só pra rodar dentro da cidade. Claro. Que assim, que faz parte, às vezes tem gente que vive a vida inteira e usa um carro como meio de transporte urbano ali pra curtos trajetos. Para essas pessoas é perfeito. Legal. Perfeito. E sabe o que me deixa triste nessa história toda? É que hoje a gente tem aqui o Brasil, que é um país com uma matriz energética extremamente boa para absorver um carro elétrico. Mas o nosso grid, a nossa distribuição ali não tem a menor infraestrutura. A gente está muito para trás dos países de primeiro mundo. Porque, eu falei, você pega lá a Alemanha. Cara, a Alemanha tá proibido recarregar carro elétrico. Depois que o Putin foi lá e fechou-lhe a torneira do gás lá, danou-se lá, rapaz. Você paga multa para carregar carro elétrico. O troço tá meio descambando ladeira abaixo. Tá vendo como é que tem? Existe uma... Cara, tá indo lá. Estados Unidos, tá lá. Califórnia dando apoio, dando isso, dando aquilo. Mas, cara, o resto dos Estados Unidos ali, carro elétrico, mesmo num país de primeiro mundo, cara, é algo
ainda complicado. Você vê, quando eu tinha o Tesla lá, você comprava o carro e você tinha aquelas estações, os superchargers, que eles chamam lá, né? Que são estações na estrada, em pontos né, específicos ali, que a Tesla montava, para que você encostava lá, tomava um café, um negócio ali e tal, ele botava para dentro lá eletricidade. Hoje esses carros e carregava rapidamente. Estão com 60% da sua capacidade de bateria. É igual o iPhone, né? É igual o iPhone, não tem jeito. Tá nessa pegada. Então é isso que acontece. Ok, é lindo no não, papel. E ainda vou te dizer, porque você tinha lá, você comprava, vinha com carro. Certo? Comprava o carro, tava incluído. Você tem direito a usar aquilo ali. Isso, certo? Porque era poucos carros. Aí depois foi botando mais gente na rede, mas é igual esquema de pirâmide. Só que aí o pessoal, logicamente, não, a gente fala de brasileiro, mas malandro tem em tudo que é lugar. Tinha um pessoal que pegava, ia lá e ficava toda hora abastecendo nesses superchargers, ficava lá e tal. Então, tinha gente que parava o carro lá e nem tava mais carregando, porque carrega em 10, 15 minutos, mas o cara fazia Uber. Então, o cara pegava, ia lá, carregava, blá, 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 e voltava lá no supercharger. Então, quem tava, às vezes, no commuting, quem tava viajando, na verdade, não conseguia usar o supercharger. Aí, o que eles fizeram? Péssima. Eles começaram a cobrar. Cobravam uma mensalidade e você Eu sou a favor da cobrança. Eu também acho que ali, porque, o pessoal não tem educação de usar aquilo ali de uma maneira ordeira, né? Até porque assim, precisa não é de nem uma educação, porque se não era proibido é porque era permitido. Então, os caras não estavam errados, né? Mas fato é que quem queria usar ali realmente pro conceito que eles pensaram ali era para justamente o pessoal que tá viajando com o carro elétrico parar, tomava um café e segue viagem. Cara, mas não é ruim pra caramba? Pensa bem. Como assim? Você vai viajar com carro elétrico, mas você tem que contar com essa sorte. Mas não é sorte. Não, fala assim, não. Hoje no Brasil, né? Olha, aqui esquece. Cara, você tem um ponto e você tem que torcer pra ele estar funcionando. Inclusive, esse dono de carro elétrico falou, às vezes eu tô viajando lá pra Curitiba, depois que ele se ferrou lá com ele não vai mais, com tá doido pra vender o carro. Não! Ele ia com o carro lá, com os carros de combustão dele lá, e parava pra ver se tava funcionando, ou se tinha alguém se fudendo lá no lugar dele. É um dos